Paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Parte de número 2, livro do profeta Josué, capítulo 10. Na parte anterior a gente leu do 1 até o 11. Agora a gente vai ler do 16 até o 26. Versículos de número 12, 13, 14 e 15 a gente vai ler em um outro momento, tá certo? Porque ali está a chave, né? Tá a revelação toda. E a gente vai fazer isso na última parte, que eu acho que vai ser a parte número 3. Não tenho certeza, tá? Então vamos lá. Verso 16. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Esses 5 reis são os amorreus, tá? Do quais a gente está frisando. 5 reis amorreus. Beleza? E anunciaram a Josué: foram achados aqueles 5 reis escondidos em uma cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras sobre a boca desta cova. Ponde junto a nela homens que os guardem, e porém vos não os detenhais. Né? Verso 19. Persegui os vossos inimigos e os matai, os que vão ficando para trás, e não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou em vossas mãos. Verso 20. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de ferir com muito grande matança até os consumi-los, tendo os restantes que deles ficaram entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua ou alguém que falasse contra os filhos de Israel, né? Não tinha quem piasse, né? Terror estava ali. Mas vamos atentar para um momento aqui, ó, no verso 16, né? A gente leu até o 21, tá certo? Daqui a pouco a gente lê mais um pouquinho. E percebe-se que quando esses reis perceberam que Josué, né, e Israel, 12 tribos, estavam junto com ele, e estavam vindo com toda a força do Senhor, ficaram com medo. E se esconderam em covas, em cavernas, né? Lá em Maquedá. Beleza? E o que tem isso de contexto, de importante para o nosso futuro, né? A palavra do Senhor Deus, né, tem profecias, né? Tanto em Apocalipse quanto nos profetas deste momento, né? Aliás, os profetas tiveram que meditar muito, né? Neste contexto aqui de Josué, colocando Israel, 12 tribos, né? Dentro lá de Israel, né? Lá da nação. Isso tudo é sombras, né? São figuras do que iria acontecer no futuro, né? Tá certo? Então vamos ler alguns versos lá no profeta Isaías, né? Só para vocês verem a ligação que tem com o futuro isso. Isaías, capítulo de número 2. A gente vai ler o verso de número 10. Né? Vou pegar o 9 também para não ficar sem contexto, tá certo? Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror e a glória da sua majestade. Né? Verso 19. Então os homens se meterão nas cavernas, nas rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra, né? Ou seja, quando ele se levantar, significa que ele vai vir, né? Isso aqui está falando da segunda vinda de Cristo. Vê? Verso 21. E meter-se-ão pelas fendas das rochas, pelas cavernas e nas penhas, né? Ante o terror da glória do Senhor, né? Quando ele se levantar para espantar a terra, né? Tem uma tradução, eu não me lembro qual é que eu li há uns dias atrás aí, que esses trechos aqui, a expressão usada naquela tradução é: quando o Senhor aparecer, né? Em vez de falar quando o Senhor se levantar, a tradução está dizendo quando o Senhor aparecer, isto é, quando ele se manifestar. Paulo vai usar essa expressão, né? Quando Jesus se manifestar, ele matará o ímpio, né? O arrogante, o anticristo, com o assopro da sua boca, né? Então, quando ele aparecer para julgar a terra, né? Os homens vão ficar com medo, vão se esconder em cavernas, não é isso? É muito importante compreender essas coisas, né? Vamos para Apocalipse. Vamos ver lá na abertura dos selos. Apocalipse 6,
do 12 até o 17 a gente vai ler. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de nitra, e a lua toda como sangue. Então percebe-se que apareceu o sol e a lua aqui, no contexto, quando o Senhor estiver para vir na terra. Então neste momento o que acontece? Se o sol se escurece, ele para, né? Não tem claridade, ele perde o movimento e ele para. E a lua se torna negra, né? Se torna na cor de sangue. Então o profeta Zacarias vai falar que este momento, quando o sol se escurecer e a lua se tornar em sangue, Zacarias 14, versículo de número 6 e 7, se eu não me engano, é no início ali do capítulo. Acho que é o 6 e o 7 mesmo, ou 5 e 6, por ali. Que esse dia não vai ser dia e nem noite, né? Não vai ter, como é que fala? Não vai ser dia nem noite, né? Mas vai ter muito gelo, vai ser frio, né? Não sei por que ele usa a expressão gelo, né? Eu acredito que tem alguma ligação lá com a geleira da Antártida lá, né? Porque se o sol escurece e a lua torna negra, com cor de sangue, eu penso que o sol e a lua juntos, em conjunto, né? Eles têm, como é que eu vou dizer aqui? Uma certa importância para a geleira da Antártida que cerca a Terra, né? Então, quando eles forem feridos, né? Aquele gelo, aquelas coisas que estão lá, né, contendo as águas, naquelas muralhas de gelo, de uma certa forma vão ser danificadas, né? Então o profeta Zacarias usa a expressão gelo, vai ter gelo nesse dia. Não sei se vai vir gelo para todo lado. Inclusive, né, a palavra também fala que vai ter chuva de pedras, né? Em algumas traduções, a palavra fala que cai pedra de gelo sobre os homens, né? Aqui não, né? Lá no profeta Josué, capítulo 10, quando acontece a chuva de pedra, daqui a pouco a gente vai chegar nesse contexto aí. Ou a gente já leu, não lembro aqui. Mas lá tá lá. Tem uma chuva de pedra lá, né? Tem algumas traduções que falam que é pedra de gelo que cai nos homens, entende? Então tem uma ligação com a geleira da Antártida lá, tá certo? Verso de número 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando balada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes, né? Aqui pareceu a figueira, né? A expressão de Israel, né? Israel sendo atacado, Israel sendo ferido. Ok? Que as estrelas, para quem está acompanhando os estudos, sabe que estrelas não são planetas, que não tem vida nas estrelas, né? Existem estrelas diferentes, né? Existe a estrela alva, que é o anticristo. Existe a brilhante estrela da manhã, que é Jesus Cristo, o Messias, tá certo? Existem estrelas errantes, existem estrelas que têm nome. Aliás, todas elas têm nome, né? E Deus sabe o nome de todas elas, né? Então o exército de estrelas, né, somos nós somos o exército, né? Deus está usando sol, lua e estrelas, tipificando Ele, né, como sendo Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo na figura do sol, a lua tipificada na terra, e em alguns momentos tipifica Jerusalém, tá certo? E as estrelas são os filhos, tá certo? Uma família. Então essa família vai ser atingida, essa família vai ser atacada, e uma parte dela vai morrer, né? Uma parte dela vai ser cruelmente atacada, certo? Isso é que as profecias estão apontando, tá certo? E tem coisas espirituais aí para a gente compreender. E coisas profundas, por sinal, né? Então, dependendo do nível de conhecimento que você tem com relação às profecias, e até mesmo por toda a Bíblia, né? Isso que eu estou falando é novo para você, causa um certo impacto, ou até mesmo uma rejeição. Será que está isso na Bíblia mesmo? Será que isso que ele está falando tem nada a ver? Eu nunca ouvi isso. E isso não é falado nas igrejas, né? Então ele já começa por aí. Se você não ouve isso, essas coisas nas igrejas, né? Significa, né, que os pastores, os líderes, né, não estão trazendo, né, à luz as profecias do Senhor Deus, né? Eles pegam só algumas partes. E essas algumas partes que eles pegam, né, já vem vindo de muito longe, né? Coisas que o homem fez com que... É claro que tem o dedo da serpente no meio, né? Fez com que o homem se desviasse da verdade bíblica e coloca ali doutrinas, regras de homens, né? E aí vem montando, e o negócio vem vindo, o homem tem preguiça de estudar, de ler, de meditar nas escrituras, e isso vem vindo, né? E é uma que fala assim, uma camada muito grande de pessoas, né, que estão envolvidas nisso, né? É muito difícil você derrubar uma parede dessa, mas a palavra fala que o Senhor Deus vai passar uma peneira nisso, né? Deus
O Senhor Deus vai trabalhar, vai restaurar todas as coisas, né? E a palavra dele vai permanecer, né? A verdadeira, né? A palavra, a verdade dele vai prevalecer, com certeza. Eu creio piamente nisso, né? Que o Senhor Deus vai fazer justiça, né? Esses homens vão pagar caro, né? Os que fizeram isto e os que estão seguindo estes homens, né? Que não querem abrir os olhos, não querem abrir os ouvidos para ouvir a verdade do Senhor, né? E a verdade dele está na palavra, por toda a palavra, né? Não está só em algumas partes, né? Porque tem alguns pastores, né, que acreditam na Bíblia, mas só em algumas partes. Tem parte que eles olham e falam assim, isso aí não tem nada a ver. Ah, isso aí não é ponto de salvação. Não, isso aí não sei o que tem. Então eles criam situações, né? Se acham donos da verdade, mas não é bem assim, né? Então, vamos voltar para o texto. Verso de número 13 a gente leu, verso 14, né? E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, né? Olha aí que interessante. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, né? Como que uma montanha e uma ilha se move, né? Justamente quando acontece uma sacudida na terra, né? Uma peneirada, né? E o Senhor Deus vai falar no profeta Isaías, né? Que ele vai peneirar a terra mesmo, né? Vai fazer como uma peneira, para peneirar o trigo, que somos nós, Israel, tá certo? 15. Agora sim, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os de todos, escravos e livres, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Por quê? Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque já chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suportar? Quem é que pode suster-se? Quem é que pode aguentar isto, né? Então Jesus está vindo e esses reis, esses comandantes, esses chefes, né, que estão na linha de frente hoje em dia, na liderança, entre aspas, vão se esconder em cavernas, assim como aconteceu lá no contexto de Josué, que aqueles 5 reis se esconderam nas cavernas, né? Mas Josué ficou sabendo, assim como Cristo, né? Nada foge dos seus olhos, né? Eles vão se esconder. Imagina bem agora os homens se escondendo nas ilhas, nas cavernas, nas montanhas, nos penhascos, né? E a gente acabou lendo um pouquinho no verso anterior. O que vai acontecer com as montanhas, com as ilhas e os penhascos? Não vai dar uma sacudida? Vai fechar tudo, né? Vai engolir eles, né? Tá certo? Que mais? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá pro capítulo 10. Vamos ler mais uns versos lá pra gente fechar essa parte. Juízes 10. Deixa eu ver aqui. 22, né? Depois disse Josué, abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, e o rei de Eclon. Trazidos os reis a Josué, chamou todos os homens de Israel, e disse aos capitães dos exércitos que tinham ido com ele, chegai-de, põe o pé nos pescoços destes reis. Chegaram-se, pois, e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então, o que acontece aqui? Jesus, quando vir, né? Jesus, quando vir, vai matar os reis, entre aspas, tudo bem. Os seguidores da besta, os adoradores da besta, etc., que é composto por 10 nações, essas 10 nações é chamada de besta do mar. Porque é a besta que está assentada sobre muitas águas. E essa besta que está assentada sobre muitas águas são povos, línguas, tribos, raças e nações. Ou seja, são muitas nações, né? 10 nações. Essas 10 nações, a palavra fala que quando Jesus vir, ele vai pegar essas 10 nações e vai direto ser jogada no lago de fogo. Certo? Não vão passar por juízo, nada. Do jeito que ele chegar, ele vai pegar e já vai jogar. Você vai ver lá em Apocalipse 20, se eu não me engano, acho que é Apocalipse 20, 19, 20, 21. Que Jesus, acho que é 19, Jesus vai fazer o quê? A besta do mar foi lançada no lago de fogo, né? Na outra parte eu leio essa parte, eu não quero, porque já está grande já, eu não quero entrar lá de novo no Apocalipse, que daí vai abrir outro leque de outros assuntos e o vídeo aí vai ficar enorme. Mas eu sei que a besta do mar foi lançada no lago de fogo, né? Tá certo? Como são 2 bestas, a besta da terra, e a besta da terra, ou a besta que surge da terra, né, foi jogada no abismo, né, ou no além. Lago de fogo é uma coisa, e o abismo, que é o além, é uma outra situação, é um outro lugar, é um lugar à parte.
foi jogado no abismo e foi lançado um selo sobre ele por 1000 anos. Tá certo? Então aqui nesse contexto de Josué, o que ele fez? Ele abriu a boca da cova e tirou aqueles reis. Isso é a tipificação da ressurreição, né? Quando a igreja for arrebatada, acontece a ressurreição dos mortos. Na ressurreição, o que vai acontecer? Jesus vai iniciar um governo milenar aqui na terra, tá certo? Um reinado de paz, de justiça, literal, sobre a face desta terra. E o que ele vai fazer? Ele vai colocar a igreja como governantes da terra, entende? A igreja vai colocar os pés sobre os reinos da terra, entende? Esses reis que morreram, não foi jogado no lago de fogo, vamos falar assim, não foi todos as pessoas dos reinos. Vamos pegar o país da Arábia Saudita, por exemplo. Os governantes, os chefes, os comandantes e o exército da Arábia Saudita foi jogado no lago de fogo. Mas ficou mulheres, ficou criança, ficou jovens, ficou idosos, ficou pessoas que não fazem parte do exército, entende? Zacarias vai falar disso. Todas as pessoas, vai ter um julgamento, né? Todas as pessoas que subirem contra Jerusalém, né, para guerrear contra mim, né, eu vou destruir. Só que o restante das nações, Zacarias vai falar isso, o restante das nações que não subirem em Jerusalém, isto é, no reinado milenar de Cristo na terra, para adorar a Jesus, né, vão sofrer castigo, não vão receber chuva, vai ter uma série de coisas lá, né? Castigo para aqueles que não subirem lá para serem governados pela igreja, entende? Então, assim como o Egito, vai ter uma parte do Egito que vai ser destruído, mas vai ter pessoas do Egito que vão ser salvas, né? Isaías 20, 21 mesmo vai falar, né? Bendito seja o Egito, meu povo. Mas em Daniel 11, o Egito está contra o povo de Deus, né? O Egito vai fazer aliança com a Arábia Saudita, com o Edom, com a besta, etc. E vai pelejar contra a Santa Aliança, que somos nós. Então você percebe-se que vai ter pessoas das nações inimigas de Deus que vão ser governadas, né? E outra coisa, Jacó, Esaú mesmo, né? Esaú é o irmão mais velho de Jacó, né? Jacó está sendo escravo, nós somos descendentes de Jacó. Jacó está sendo escravizado por Edom, certo? Edom, entre aspas, está governando. Edom está oprimindo a Jacó, seu irmão mais novo. Nós somos filhos de Jacó, né? Descendentes de Jacó. Então, no futuro, o que a profecia diz lá em Gênesis, né? Todavia, o mais velho será servo do mais moço. E isso ainda não aconteceu. Edom será escravo de Jacó. Esaú vai ser servo de Jacó, né? Em outras palavras, né? Os descendentes do reino do inimigo, do anticristo e da besta, né, vão ser governados pela igreja. Entende? É isso que a profecia está falando. Tá ok? Espero que eu tenha sido claro, né? Objetivo. Vamos lá. Verso 24. Não, a gente já leu o 24, é o 25, né? Então Josué lhes disse: não tenham medo, nem vos atemorizeis, e sede fortes e corajosos, porque assim se fará o Senhor Deus a todos os vossos inimigos contra os quais vocês pelejam. 26. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou 5 reis no madeiro, e ficaram eles pendentes até a tarde. 27. E ao pôr do sol, deu Josué ordem para que os tirassem dos madeiros, e lançaram nas covas, onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda estão até lá, até o dia de hoje, né? Então aqui está um outro zoom, uma outra tipificação da ressurreição, né? Tanto a besta quanto os adoradores da besta, né, os adoradores da besta vão ser jogados no lago de fogo, certo? Não vão ter juízo, não vão ter condenação. Aliás, não vão ter oportunidade de ser julgados, tá certo? Eles nem vão aparecer lá no juízo, né, no trono branco, né, para ser julgado, né, porque eles já foram julgados na vinda de Cristo. Já foi jogado no lago de fogo. E esse lago de fogo, ele vai ficar aceso, ele vai ficar ardendo em chamas por toda a eternidade, porque a palavra fala que uns vão ser levantados, ressuscitados para, como que é a palavra? Não é... salvação eterna, isto é, toda a eternidade vão ser salvos, vão se alegrar por toda a eternidade. Outros vão ser levantados para o horror eterno, né? O que é o horror eterno? É o lago de fogo, né? E esse lago de fogo, no meu ver, só vai ser usado, só vai ser
como é que se diz, visto e criado, vamos dizer assim, né? Ele ainda não existe, né? Porque se ele existisse, Jesus já teria vindo, né? Ou seja, ele já teria julgado a besta, né? Então ele não julgou ainda. Os salmistas falam, né? Que Deus vai julgar, vai trazer castigo para os ímpios, né? Vai exterminar, vai destruir, vai acabar com os ímpios da face da terra. Isso quando ele exercer juízo. E o juízo ele exerce através do lago de fogo. Tá certo? Então o lago de fogo vai ser criado, ou vai aparecer quando Jesus estiver vindo. Então as pessoas que forem jogadas no lago de fogo, não tem julgamento para eles, eles já são julgados, né, nessa hora. Mas os reis, né, ou o rei, no caso aí, todos eles vai estar figurando um rei só, né, que é o anticristo. Esse rei vai ser colocado, vai ser pendurado, ali foi pendurado no madeiro, mas a besta vai ser aprisionada por 1000 anos, né, colocado selo nela, né. No final do milênio ela é solta. Ela é solta, né, vai ter um período de tempo lá, vai enganar muita gente e vai ter o castigo final dela, tá certo? Aqui aconteceu a mesma coisa. Josué abriu a cova, foi lá, trouxe eles para fora, falou, pisa no pescoço deles, ou seja, julga, subjuga eles, né? Reina sobre eles. Agora leva para a cova de novo. Deixa ela preso na cova lá por um tanto de tempo, lá vocês vão governar enquanto isso. Terminou o governo, abre a cova de novo, né? Porque agora deu o pôr do sol. Quando é que é o pôr do sol na profecia do Senhor Deus? O pôr do sol na profecia do Senhor Deus é quando o sol for deixar de existir, né? Ele não vai mais aparecer, né? E isso vai acontecer quando? Quando o trono branco desce, quando a nova Jerusalém desce, certo? Ali não tem choro, ali não tem morte, ali não tem dor, né? Não tem nada na Jerusalém, né? Ela não tem, a nova Jerusalém não vai precisar de templo, né? Porque o Senhor Deus é o seu templo. Eles não vão precisar nem do sol, nem da lua, tá certo? Por quê? Porque o Senhor Deus é o próprio sol, o Senhor Deus o iluminará, os clareará, né? E nem vai precisar de lua, tá certo? Também não vai ter, porque não vai ter noite, né? E as suas portas vão estar sempre abertas, né? Porque não vai ter dia, não vai ter noite, então sempre vai ser dia, a porta dela sempre vai estar aberta. Depois eu vou fazer um estudo dentro disso que eu estou falando, somente lá em Apocalipse 20 e 21, tá certo? O Hades, né? Que é o Sheol, que é o inferno, o abismo, Nova Jerusalém, trono branco, falar especificamente só dessas coisas, né? Como aqui a gente está estudando o capítulo 10 de Josué, então tem que fazer o paralelo e ir colocando a par a situação. Não sei se está dando para vocês compreenderem o que o Senhor Deus está trazendo de entendimento, tá certo? Fechando esta parte para a gente ir para a terceira parte, ok? A gente inicia no verso 28 do capítulo 10. Que Deus abençoe, não esquece de curtir, compartilhar e ajuda a divulgar, tanto no Face quanto no YouTube. Canal Efraim Ministério Sode e no Facebook Márcio Eleutério. Que Deus abençoe a todos vocês.